Olá pessoal, vamos lá falar um pouquinho dessas questões aqui de matemática então. Essa número 1, sem construir gráfico, descubra os pontos em que as retas cortam os eixos x e y. Bom, já durante as aulas de videoaula que vocês assistiram e outras explicações, vocês perceberam que para se construir aí, né, achar esses pontos que cortam o eixo x e o eixo y, você tem que fazer dois procedimentos, né? Vamos então falar da questão A e você vai então seguir o mesmo raciocínio para as demais, ok? A questão A diz o seguinte, ó, o f de x é igual a x menos 5, vamos para o y, porque ficaria melhor para a gente entender. Y é igual a x menos 5, ok? Essa é a função do item A. Eu vou fazer um desenhozinho aqui só para você entender bem o que o problema está te pedindo, ó. Tipo assim, cara. Você tem um plano cartesiano. Tá? Um gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Né? Então, essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Como é que você verifica isso? Se o coeficiente A é esse aqui, ó, 1, ele é positivo, não é? Então, se o coeficiente A é positivo, a reta cresce. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela é crescente, tá? Então, nesse caso, o que o problema está pedindo para você é o seguinte: quem são as coordenadas desse ponto que corta o eixo y e quem são as coordenadas desse ponto que cortam o eixo x? É isso que ele está pedindo para você. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem aqui um ponto, né, com o valor de abscissa ordenada, ou seja, x e y, e aqui você tem outro ponto com a mesma coisa, valor de x e y. Bom, o procedimento então, galera, é o seguinte. Primeira providência que você olha aqui. Toda vez que você tiver uma função do primeiro grau, ela vai ter um coeficiente b, né? Você lembra que a função aqui é ax mais b? Esse coeficiente b é onde a reta intercepta o eixo y, tá? Sempre. Então, nesse caso aqui, ó, ela está interceptando o eixo y no valor de menos 5, porque o ponto B é menos 5. Então, as coordenadas aqui seria quem? O valor de x é 0, né? Esse ponto aqui, o x é 0, ó, zerinho. E o y é onde é o coeficiente b, menos 5. Tudo bem? Toda vez, ó. Então, olha só, coeficiente b aqui é igual a 4, coeficiente b aqui é 0, coeficiente b aqui é menos 1. Então, toda vez o coeficiente b representa onde a reta intercepta o eixo y. Então, nós já temos então o primeiro ponto aqui, ó. O ponto então é 0 e menos 5. Agora a gente vai ver como é que se acha o ponto que corta o eixo x. Gente, esse ponto que corta o eixo x tem um nomezinho, eu acho que vocês também já viram, chama zero da função. Tá? Esse ponto onde a reta corta o eixo x chama zero da função, ou raiz da função, tanto faz, o nome é o mesmo. Como é que a gente acha esse zero da função? Né? A função aqui de cara ela não me dá, você tem que descobrir. Você faz o seguinte, ó, você pega esse y, toda vez você vai pegar esse y e pôr zero no lugar dele. Tá? Porque ali, ó, onde corta o eixo x, o y vale zero. O y vale zero. Então, o y valendo zero, você vai descobrir quem é o seu x que corta o eixo das abscissas. Então, vamos lá. Passa o x para cá, fica menos x, que é igual a menos 5. Multiplica por menos 1 para inverter os sinais. X é igual a 5. Esse aqui é o zero da função. Zero da função. Muito bem. Diante disso, você pode escrever então que o ponto onde a reta corta o eixo x vai ser x... Não, desculpa, errei aqui. O x não vale 0, né? O x vale 5, que é esse valor que você achou aqui, esse procedimento, né? E o y vale 0, que ele é fixo. Por isso que eu coloquei 0 aqui, ó. Tá?
Então, o y vale 0. Prontinho, você tem já os dois pontos definidos. 0 e menos 5 corta o eixo x. E 5 e 0 corta o eixo x. Ok, galera? Vamos então para uma próxima questão, número 2. Aí a restante dessas questões aí, vocês fazem no mesmo raciocínio, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Questão 2. Vamos lá então. Estude a variação do sinal das seguintes funções afins. Bom, essa questão aqui é o tema principal do conteúdo, né, dessa semana. É estudar os sinais da função. Então você tem... Vamos pegar aqui o item... Vamos pegar o item B. Porque eu acho que o item B vai falar de uma função decrescente, que já te ajuda a entender melhor. Estudar o sinal da função. Y igual a menos 2x mais 1. Estudar o sinal da função, eu acho que vocês devem ter visto as minhas explicações no vídeo aula. Vamos tentar complementar aqui para vocês. Para você estudar o sinal da função, você precisa descobrir quem é o zero da função, quem é a raiz da função, tá? Quem é o x, onde a reta está cortando lá no eixo x. Então faz aquele mesmo, toda vez, né? Aquele mesmo procedimento. O y vale 0, que é igual a menos 2x mais 1. Passo 2x para o outro lado, vai ficar aqui igual a 1. X é igual a meio. Esse aqui é o nosso zero da função, tá? Zero da função. Para que ele vai me ajudar aqui? Vai ajudar na seguinte situação. Você tem o eixo x, ok? Esse aqui é o eixo x. Você tem uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Então, no caso aqui, ela é decrescente por causa do sinal negativo do coeficiente a. Então, você vem cá e faz um desenhozinho assim, ó. Ok? Ficou meio tortinho, mas dá pra gente entender. Ela corta o eixo x no valor. Qual o valor que ela corta o eixo x? Ó, acabei de achar. Meio. Cristo, isso aqui sempre é desse jeito para estudar o sinal da função? Todos eles vão ter que fazer esse detalhe? Sim, todos eles, tá? Porque isso faz parte da sua análise do problema. Daqui a algum tempo, muitos exercícios feitos, você vai fazer um pouquinho mais rápido, mas no começo é mais devagar assim mesmo. Então, galera, aqui no caso, ó, a reta é decrescente e ele quer saber onde é que quais os valores de x que vai fazer minha função ser positiva aqui para cima ou negativa aqui para baixo, tá? Onde? Então aqui basta você olhar o gráfico te mostra tudo isso aí. Preste atenção. Para a direita de meio, você acha que esses x que estão aqui, esses valores de x, 1, 2, 3, vai fazer a função ser positiva ou negativa? Pense bem. Para a direita aqui, ó, se eu pegar valores de x que tiver à direita, joga no gráfico, projeta esses valores no gráfico. O que você acha que vai dar? Para baixo aqui não é negativo? Esse negativo é do y, tá? Então, se eu pegar valores menores do que meio, se tiver à esquerda de meio, para cá, ó, 0, menos 1, menos 2. Se eu projetar no gráfico, o que vai dar? O gráfico está aqui para cima, ó. Tá? Então, se eu pegar valores menores do que meio, à esquerda de meio, a minha função vai ser positiva. Tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de resolver esses exercícios, para você analisar se aqueles valores de x que você pegar vai gerar um y positivo ou vai gerar um y negativo. Tá? Então, como é que se resolve então o estudo de sinal de uma função? Para x igual a 0, ou seja, se o meu... Desculpa, eu errei aqui, mais uma correçãozinha. Para y igual a 0, ou seja, olha só meu y aqui, y igual a 0, y igual a 0, implica, essa setinha aqui implica, para y igual a 0, implica que o meu x vai ser igual a quanto, galera? Ó, meio, não é isso? É o zero da função, zero da função.
Para o meu y ser positivo, maior do que zero, né? Tudo que eu falo que é positivo tem que ser maior do que zero, não é isso? O meu x tem que ser o quê? Olha onde está o meu x para a função positiva. Lembra dos intervalos? Então, o meu x tem que ser menor, porque está à esquerda, tudo que está à esquerda é menor do que meio. Para o meu y, agora, para o meu y ser negativo, valores negativos, menores do que zero, né? Tudo que for negativo é menor do que zero. O meu x vai ser o que, galera? Olha aqui. O meu x vai ser maior do que meio. Tudo bem? Então, toda vez que você for fazer essas outras questões, a B, a C, a C e a D, você utiliza todo esse procedimento de raciocínio com calma, que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver. Tá? Semana que vem a gente posta o restante dos gabaritos para vocês. Isso aqui é mais para te dar uma orientação. Vamos para a próxima questão. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí. Então, nessa questão aqui, a 3, para que valores reais de x, a função f, letra A, f de x1 menos x é positiva, f de x 3x mais 12 é negativa. Vamos fazer essa A aqui. Vou fazer a mais fácil, a mais difícil fica para vocês. Tô brincando, a mesma coisa. O meu y, ele é 1 menos x, né, a minha função. Gente, se eu quero descobrir onde é que a minha função é maior do que zero, porque quando eu falo x positivo, eu quero dizer o seguinte, que a minha função y é maior do que zero. Vocês não podem esquecer disso, tá? Agora, daqui para frente, sinal positivo e negativo, tem esse negócio aqui, essa questão de ser um y ou um valor qualquer maior do que zero ou menor do que zero, tá? Fique sempre ligado nisso. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês aqui, para estudar o sinal da função, deixa o zero da função. Então, meu y vale 0. 1 menos x, passa para cá, o meu x vale 1. Tudo bem? Esse aqui é o zero da função. Não vamos perder isso de vista. Zero da função. E aí eu falei para vocês o seguinte, ó. Sempre põe uma retinha a princípio para você pensar sobre ela, que é o eixo x. A minha função, ela é crescente ou decrescente, ó? Menos 1x. Esse aqui, o menos 1 é o coeficiente angular, galera. Só porque está trocada a ordem aqui, mas não perca esse raciocínio, né? O menos 1, o número que acompanha o x é o coeficiente angular. E se ele é negativo, a função é decrescente. E ela corta o eixo x, você sabe muito bem, né? Que é o zero da função. Zero da função. Raciocina comigo aqui então. Valores maiores do que 1. Para cá, ó. 2, 3, 4, 5. Se você projetar no gráfico, a minha função vai ser positiva ou negativa para baixo aqui? Tudo que está para baixo do eixo x é o quê? Exatamente, negativo. E qualquer valor de x que eu pegar for menor do que 1, 0, menos 1, se você projetar no gráfico, é importante projetar isso aqui no gráfico, para você enxergar, né? A minha função é o quê? Positiva. Então é isso. Eu quero saber onde é que a função é positiva, não é? Aí eu não preciso fazer igual na questão número 2, que eu analiso tudo. Eu só pego onde é que a função é positiva. Então, para o meu y ser positivo, maior do que zero, positivo, né? Implica dizer o seguinte, que o meu x tem que ser quanto? Quais os valores de x que eu tenho que ter para a minha função ser positiva? Para a esquerda de 1, como é que eu escrevo mesmo? Esquerda de 1 é maior ou menor? Isso, menor do que 1. Tranquilo? Então, essa aqui é o item A. Vou deixar você pensar sobre o item B. Tenho certeza que vocês conseguirão. Ok? Vamos falar da questão 4, então.
essa questão 4. Essa questão 4 aqui determina os valores reais de x para que ambas as funções f, g de x sejam negativas. Gente, para as duas serem negativas, para que as funções sejam negativas, você vai fazer esse raciocínio do mesmo jeito das anteriores, dá o sinal. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou corrigir aqui então. Vamos lá. Y é igual a menos 2x mais 8. Se eu jogar aqui o 0, eu vou ter menos 2x mais 8. 2x igual a 8. X é igual a 4, ok? Porque o 2 passa dividindo. Esse aqui é o zero da função. Então, eu teria um sinal desse jeito, nesse formato aqui, ó. A função aqui é decrescente, não é isso? Muito bem. Aqui a função ela tem x igual a 4, o zero da função é 4. Raciocina um pouquinho então. Para a direita de 4, ou seja, maior do que 4, a minha função, ou seja, se eu pegar o 5, o 6, o 7, a minha função vai ser, opa, não é positiva não, para baixo aqui é negativa. Negativa, valores menores do que 4, né? 3, 2, 1 aqui, você vai pegar e a minha função vai ser negativa, tá bom? Então você escreve onde é que a função é negativa, é isso que ele quer, ó. Não precisa fazer aquela análise completa da questão 2, né? Então você pegaria para y ser negativo, o y ser negativo é menor do que zero. Quem que deve ser o meu x aqui? O meu x está, para fazer a função ser negativa, ele está à direita de 4 ou à esquerda de 4? Como a gente viu, né? Se eu pegar valores à direita de 4, a minha função vai para baixo. Então, o meu y... Opa, desculpa. Corrigindo. O meu x... Ele tem que ser o quê? Alguma coisa em relação a 4. Maior, menor ou igual? Quem falou maior acertou. Aí você vai fazer o mesmo raciocínio, então, para g de x, tá? Que é essa outra aqui, ó. Valeu, gente. Obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Estou à disposição.